Boa tarde, queridos e amados. E aqui estamos de volta, sábado, o dia 2 de maio. E agora eu tenho para vocês uma nova série de pregações que eu quero trazer para vocês. Eu sou o reverendo Estevão Liévano e eu sou pastor de evangelismo em Southside Uniting Church, uma igreja no sul de Brisbane, onde nós temos uma comunidade muito feliz de gente de fala portuguesa que vem do Portugal, do Brasil, e nós temos missões e conexões com Timor-Leste e com Moçambique na África. Eu estou muito agradecido ao Senhor que eu tenho a oportunidade agora de falar com vocês e de compartilhar com vocês um pouco da jornada que nós estamos tomando como uma igreja. E eu já tive parte de várias igrejas pentecostais, presbiterianas e agora metodistas no mundo lusofônico. E me dá muito gosto e prazer de poder, então, fazer esta missão entre vocês. Então, por estes momentos, eu vou pedir vocês calmar a voz interior que vocês têm e, então, ouvir a voz e a vontade do Espírito Santo. E que talvez, como parte da jornada que nós estamos tomando como igreja, vocês também vão sentir a vontade de Deus nas suas vidas e vão então querer ser parte desta missão, seja aqui em Brisbane ou em qualquer parte do mundo onde vocês se encontram, porque o nosso Deus é muito grande, muito mais grande que tudo que está acontecendo agora nestes momentos, e Ele está aqui com nós. Então eu vou convidar vocês agora para fechar os olhos, baixar as cabeças e vamos olhar e pedir a presença do Espírito Santo que nos fala onde nos encontramos. Vamos orar então. Pai querido, eu te agradeço que você está aqui com nós e que a sua presença continua fazendo a sua obra nas nossas vidas. Senhor, que até que nós estamos sós nas nossas casas, você está com nós. Que a sua presença, não importa para você o local onde nós estamos, mas que a sua presença pode estar entre nós em qualquer parte do mundo. Então continua abençoando nós com o conhecimento da sua palavra e o entendimento que você nos está chamando para a missão em todo o mundo. Oramos isto em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Pois, queridos e amados, então, este mês, pelo mês de maio, nós vamos então visitar e ouvir sobre esta missão que Deus ha chamado a igreja de Southside Uniting Church. Agora, para muitos de vocês que não estão aqui em Brisbane e não conhecem a situação que nós temos aqui, a realidade é que a Uniting Church é uma igreja que foi unida no ano 1977, quando a igreja presbiteriana, a igreja metodista e a igreja congregacional neste país decidiram juntar-se. Em meio deles, algumas igrejas bautistas, algumas igrejas luteranas também decidiram ser parte deste movimento. Até agora, a Uniting Church na Austrália, a igreja que está unindo-se, ainda continua explorando como que é que eles podem fazer a obra de Deus no meio ambiente religioso que nós temos aqui neste país. E o outro nível que tomou esta igreja foi o ministério entre os aborígenes, o primeiro povo nesta nação, e também com os povos imigrantes que já são parte deste país por mais de 150 anos. A realidade é que a comunidade fala portuguesa neste país temos as raízes desde os barcos portugueses que navegavam a costa da Austrália. E nós temos comunidades bem lucrosas em Melbourne, Sydney e agora em Brisbane, que têm uma história na formação e a dedicação a este país. Agora, em estes momentos que nós temos muita gente chegando do Brasil e da África para estudar inglês na Austrália, nós estamos numa nova onda de ministério multicultural. Um ministério para muitos brasileiros e africanos que vêm para este país para entender e crescer, sim, no inglês
e para dar novas oportunidades no seu trabalho, mas também que nós temos uma oportunidade para compartilhar com eles a fé em Jesus Cristo, que para muita pessoa que vem para este país não espera encontrar, mas através da comunidade eles encontram amigos, amistades e família em um espaço em qual eles normalmente estiveram sós e também podem ser parte da comunidade que quer ampliar os benefícios comunitários para este país. Não só com a comunidade que fala portuguesa ou espanhol, mas também com vários grupos multiculturais que nós temos aqui em este país. Nesse sentido, nós somos muito semelhantes às igrejas dos Estados Unidos ou Canadá, onde muito do trabalho comunitário está ocorrendo no espaço religioso, com esse foco em Jesus Cristo e o desejo que nós temos de compartilhar do amor de Jesus Cristo, seja com crente ou não crente, seja com pessoas ocidentais ou pessoas de outras culturas e raízes. Desta maneira, nós creemos que podemos, então, continuar a levar a mensagem de Jesus Cristo, do amor para o próximo e toda a humanidade, e abrir portas, então, para o evangelismo e compartilhar da fé com os que não creem em Ele. É muito importante, então, que nós entendemos que em isso a nossa igreja tem que ser enfocada na missão de Jesus Cristo. E essa missão foi uma em qual Jesus queria revolucionar o que era o entendimento religioso do tempo em qual ele morava. Muitas pessoas faziam o louvor através do templo e tinham que seguir as regras do templo e dos fariseus que ensinavam a lei de Moisés. Mas Jesus queria abrir as portas para muitas pessoas mais que normalmente se encontravam afora da lei de Moisés. E assim, através do amor de Jesus Cristo e a sua morte na cruz, ele abriu a porta para o apóstolo Paulo, que então podia ir e viajar o mundo inteiro antigo para compartilhar o amor de Deus e a chamada à missão que só vinha de Jesus Cristo mesmo. No livro de Atos, nós lemos, capítulo 1, versículo 8, que Jesus manda os discípulos para ir para todo o mundo, compartilhando da fé e bautizando todo o mundo em nome do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Em esse sentido, nós também queremos fazer isso. E Jesus termina esse versículo dizendo: "E eu vou estar com vocês até os fins dos tempos." Por causa que esse tempo ainda não chegou, a igreja quer compartilhar esse amor de Jesus. E o que nós não queremos é que pessoas pensam que nós fazemos isto para algum benefício ou lucro personal que nós recebemos. Mas se não, queremos fazer isto para trocar a comunidade e a sociedade humana para o melhor. Assim que, em momentos como nós estamos passando agora, momentos de crise, nós estamos estabelecendo o benefício comunitário nesse sentido que estamos fazendo por uma razão mais grande que nós. Agora, a história personal da nossa igreja Southside Uniting Church foi que em outubro de 2019, nós nos reunimos 4 igrejas na cidade de Brisbane e decidimos, então, deixar o nosso individualismo como organismos na Igreja Cristã de Jesus Cristo aqui em Brisbane e, em vez, juntar-nos, amalgamar e, assim, trazer os recursos humanos, os recursos financeiros e tudo o que nós tínhamos para, então, ampliar a missão de Jesus Cristo para toda a nossa região. Nessa forma, nós decidimos, então, trazer tudo que nos faz uma igreja única e compartilhar isso uma igreja com a outra. Nós, na igreja de Mount Gravatt, decidimos, então, compartilhar a chamada para multiculturalismo, a chamada para ministério com crianças, a chamada para ministério na comunidade, através do nosso time de futebol e através do nosso time de tênis.
e abrir também as portas assim que nós podemos começar estes programas nas outras partes de Brisbane. Por isso é que eu estou muito, muito orgulhoso de poder então compartilhar com vocês como parte deste time. E eu sou parte de um time com 5 pastores. Durante este mês, cada um de nós vai pregar sobre um dos temas de nossos compromissos, que são os quais? Primeiro, sendo cristocêntrico, que eu vou falar com vocês hoje. Segundo, sobre relações saudáveis no corpo de Cristo. Terceiro, sendo disponíveis para os troques na vida. Quarto, buscando a missão de Deus. E 5, aceitando uns aos outros. Estes são os compromissos que nós decidimos sejam a base em qual as 4 igrejas vão juntar-se. E por isso é que nós queremos, então, compartilhar isso com o nosso rebanho que nós temos, mas também com o resto do mundo, assim que todos eles podem entender por que é que nós fizemos isto. Por que é que nós sacrificamos o ministério individual de cada uma das nossas igrejas para abrir as portas para fazer a vontade de Deus nesta maneira? Então, hoje, eu vou compartilhar com vocês do primeiro tema, que foi pregado por nosso pastor principal, o reverendo David Fender, o domingo passado, onde ele pregou sobre sendo cristocêntricos. E os versículos de quais ele pregou vêm do Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 50. Isso é Mateus 13, versículos 44 a 50. E eu estou lendo da Nova Tradução na linguagem de hoje. Mateus 13, versículo 44. O tesouro escondido. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que ele tem e depois volta e compra o campo. A pérola, versículo 45. O reino do céu também é como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que ele tem e compra a pérola. Versículo 47. A rede. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha do fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. E esta, meus amigos, é a palavra de Deus. Amém. Pois é, então eu quero começar falando sobre o que significa ser cristocêntrico. E a realidade é que ser cristocêntrico não é fácil, mas ao mesmo tempo é muito fácil. Por que não é fácil? Por causa que, primeiro, ser cristocêntrico significa, então, sacrificar a minha vontade. Temos que entender que Jesus fez isso nessa noite que ele estava no jardim de Getsemane, onde ele diz para Deus: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E isso vem de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Então, nós temos o exemplo aí de Jesus Cristo falando para nós e mostrando que o que é importante na vida é deixar que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. Então, isso é a primeira parte. É difícil ser cristocêntrico, por causa que significa que eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade de Deus. Agora, é também fácil, por causa que eu tenho que saber e entender que eu não vou fazer a minha vontade se eu sou
um tipo de crente, um tipo de discípulo de Jesus Cristo, que está disposto para deixar então a minha carne e os meus desejos carnais, para seguir então na vontade de Deus. É o apóstolo Paulo que nos conta na carta para os Romanos, capítulo 8, versículos 12, 13 e 14, portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivemos segundo a carne, porque se viveis segundo a carne, haveis de morrer. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, gente, a verdade é que se nós estamos, então, guiados pelo Espírito Santo, nós vamos querer fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, é isso e nesse sentido que nós dizemos que, em um lado, é difícil ser cristocêntrico, por causa que significa que eu tenho que sacrificar a minha vontade. Mas, ao outro lado também, é bem fácil, por causa que eu preciso sacrificar da minha vontade e o entendimento o que é seguir a vontade da minha carne, assim que eu posso entender o importante e preciso que é o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz. Quando eu entendo isso e quando eu sei e posso então seguir o caminho de Jesus, daí seguindo a vontade do Pai não é tão difícil. Mas a verdade é que deixando então os quereres da carne, como diz Paulo, viverdes segundo a carne, eu então estou fugindo da morte e chegando então a esse entendimento do que significa morar uma vida por Deus. Morar uma vida nos caminhos e nos passos de Jesus Cristo. Agora, a verdade é que eu nunca vou poder chegar a esse nível que chegou Jesus, de ser tão bom, tão perfeito, tão justificado assim nos olhos do Pai, por causa que Jesus morou uma vida perfeita. Jesus era Deus, em forma carnal, aqui na terra, caminhando e vivendo a vida como qualquer um outro ser humano, mas com uma diferença bem grave, e isso era que ele não tinha pecado na vida. Agora eu posso fazer tudo possível na minha força para seguir a vontade de Deus, mas o meu pecado sempre vai significar que eu não vou poder completamente seguir a vontade dele. Mas não deveríamos perder a esperança, meus irmãos e minhas irmãs, por causa que nós sabemos que Jesus, através desse sacrifício na cruz, fez que então o que nós fazemos é mostrado claramente antes do nosso Pai, para que Ele pode então julgar, não de forma tão grave, mas em vez entendendo que fomos sendo limpados através do sangue de Jesus Cristo. Por isso é que até que morremos, nós só morremos na carne. Não morremos no Espírito Santo. E, gente, eu espero que isto dá esperança para muitos de vocês que agora estão sofrendo com a perdida de queridos e amados nestes momentos de crise que estamos passando agora no mundo. Indo de volta à nossa leitura principal, nós vemos lá que Jesus está falando sobre várias coisas que nos ajudam a entender a importância do Espírito e a importância do conhecimento de Deus nas nossas vidas. A primeira parábola que ele usa é sobre o tesouro escondido. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que ele tem e depois volta e compra o campo. Isso vem de Mateus 13, versículo 44. Jesus está dizendo que ele é o tesouro no campo. E o campo é tudo o que o ser humano pode fazer que seja bom. Que o ser humano deixa o que ele tem
as suas possessões que ele tem para poder então comprar aquilo que tem o tesouro. Entendem o que estou dizendo aqui? O homem que encontra o campo, ele foi e vendeu o que ele tinha na vida. Da mesma maneira, você e eu, nós temos uma oportunidade de deixar a nossa vida morando pela carnalidade, da vontade que nós temos por si mesmos. E em vez comprometer-nos para a missão de Jesus. Desta maneira, o homem vende o que ele tem para comprar esse campo onde o tesouro está. Ele não chega ao campo e rouba o tesouro que estava enterrado lá. Não. Ele vem e ele vende o que ele tem para comprar legalmente esse campo. Da mesma maneira, nós não podemos ir e roubar a santificação em Jesus Cristo através que ele fez, através do que ele fez lá na cruz. Não é possível. Mas nós sim podemos comprar, em um sentido, a justificação através de adquirir esse campo por dar as nossas vidas para Jesus Cristo. A segunda parábola que ele conta é sobre a pérola. Versículo 45, o reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que ele tem e compra a pérola. De volta, nós temos aqui a imagem de uma pessoa que tem a vida fixa, com todas as coisas bonitas lá. Mas, ao encontrar uma coisa de grande beleza, ele quer deixar a sua vida de anterior e ter esse tesouro, em este caso a pérola, para entrar na sua vida por causa do valor grande que ela tem. O sacrifício de Jesus Cristo é assim também, queridos e amados, por causa que ele deu a sua vida de grande valor. Deus mesmo, em forma de carne, caminhando nesta vida entre nós, deu da sua vida por você e por mim. Assim, então, nós deveríamos estar prontos para dar das nossas vidas também, por este tesouro, por esta pérola, por este grande valor. Na missão de Southside, nós queremos ser cristocêntricos. Nós queremos, então, doar e dar o nosso tempo, os nossos recursos, para fazer a missão de Jesus Cristo na nossa região. Mas não só para nós mesmos. Eu sempre estou dizendo para os meus membros, rebanho, se o Deus está falando com vocês agora, não significa que você tem que ficar aqui no banco. Você pode levantar-se e ir e fazer o ministério na rua, no trabalho, na escola, no ônibus, em qualquer parte onde você se encontra. E, em isso, eu também tenho que reconhecer que, às vezes, Deus está chamando pessoas para sair da igreja que os edificou e da obra que o Senhor está fazendo na minha vida. E assim, dessa forma, então, eu tenho que reconhecer que os cordeiros que eu tenho no meu rebanho, às vezes, eu tenho que deixar ir para outros campos. Campos em qual eles precisam crescer e entender mais da vontade de Deus nas suas vidas, não na minha, e no ministério em qual eles podem, então, abrir outras portas e fazer outros tipos de missões. A nossa igreja aqui em Southside tem quase 300 membros através das 4 igrejas. Eu não conto isso para vocês como se fosse uma coisa tão genial, porque a verdade é que tem muitas igrejas com muitos mais membros. Mas não, em vez, para que vocês entendam que eu espero que dos 300, um mínimo
de 150 vão encontrar a missão que Deus tem para eles através da missão que nós queremos fazer nesta igreja. E eu espero e tenho esperança que vários deles vão encontrar uma missão que vai ser mais fora do campo que Deus nos deu para fazer aqui. E isso também está muito bem, por causa que significa que o Espírito está fazendo uma obra que é muito mais grande do meu chamado e do chamado de qualquer outro pastor que está servindo aqui na nossa igreja. Sim, eu sou zeloso pelo meu rebanho e eu quero que eles façam a obra de Deus nas suas vidas. Mas às vezes, isso significa ser disponível para abrir as portas para eles. E nesse sentido, eu sou zeloso, mas não tenho ciúmes. E eu quero que eles podem abrir as portas nas suas vidas. Essa também é a minha oração para vocês. Que vocês entendem que o Senhor quer levar vocês na missão que Ele tem para cada pessoa que está ouvindo esta mensagem hoje. Eu quero terminar, então, com os versículos do apóstolo Paulo, que nos fala no livro de Galatas, capítulo 5. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Nós também não estamos debaixo da lei, a lei de maldição, a lei do pecado. Em vez, temos liberdade na cruz. Liberdade de dar as nossas vidas, assim que Deus pode ser glorificado em tudo o que fazemos. Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço que neste momento você está aqui entre nós, que você pode ouvir esta mensagem e ouvir os desejos dos corações daqueles que estão ouvindo. Senhor, eu pido que você pode continuar a comunicar a sua vontade e abrir as portas para eles fazer a missão que você tem nas vidas deles, seja aqui em Brisbane ou em qualquer parte do mundo. Continua abençoando nós com sua presença. Oramos isto no nome de Jesus Cristo e na presença do Espírito Santo. Amém. Pois, meus queridos e amados, eu lhes agradeço de volta por ouvir esta mensagem de hoje. Se vocês entraram através de YouTube, você vai poder então terminar este tempo de louvor e adoração com uma outra canção. E esta canção, Eu Me Rendo, fala diretamente sobre o que significa ser um servidor de Cristo, agora em estes momentos de inseguridade. Se você está ouvindo em SoundCloud, posso então convidar vocês para entrar em YouTube e procurar Southside Uniting Church. E lá vão encontrar então o serviço completo com canções de louvor dos salmistas que nós gostamos tanto na nossa comunidade Emergir, culto brasileiro de Southside Uniting Church. De volta, eu sou o reverendo Estevão e me dou muito prazer de estar com vocês esta tarde. Que Deus os abençoe em tudo o que fazem. Amém.